Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Sérgio da Rocha, do curso de especialização em arte e terapia da Faculdade Sensupeg. E hoje estou aqui para conversar com vocês sobre as possibilidades de atuação da arte terapia e do arte terapeuta. Inicialmente, nós precisamos pensar o contexto em que nasce a arte terapia. O homem, desde os seus primórdios civilizatórios, já se expressava nos seus desenhos nas paredes das cavernas. Com o passar do tempo, a arte-terapia ela surge por volta dos meados do século XX, bem naquele momento da era pós-industrial, onde muitas vertentes da psicologia estavam preocupadas com a saúde mental daqueles sujeitos que passaram longos períodos nas guerras ou nas revoluções. E aqui no nosso país, no Brasil, por volta de 1923, os estudos sobre a arte dos doentes mentais no Hospital Juqueri, no Rio de Janeiro, é que vai trazer as reflexões e a consolidação para a arte-terapia no nosso país. Dando sequência, na década de 1940, a doutora Anísio da Silveira cria a seção de terapia ocupacional no Centro Psiquiátrico Dom Pedro II, no Rio de Janeiro. Cabe ressaltar aqui a importância da doutora Nise para a construção da arte-terapia enquanto campo de pesquisa, ciência e também os seus benefícios para o tratamento daqueles internos. A arte-terapia, segundo a autora Angela Filippini, também uma grande mestra aqui da arte-terapia, ela converge com a premissa junguiana de que o homem orienta-se em função de símbolos. E esses símbolos, eles podem aparecer tanto nos sonhos, nas projeções e nas produções, principalmente dos nossos clientes ou grupos atendidos na arte-terapia. E na medida em que se facilita este contato com este símbolo, a compreensão e a transformação ocorrem por meio deste processo criativo e simbólico. Assim, a arte tem esse papel estruturante na vida do sujeito, traz estrutura para algo que muitas vezes estava fragmentado, dilacerado, dividido, incompreendido. Agora, nós temos que refletir um pouco sobre a figura do arte-terapeuta. Qual que é a identidade deste profissional? Esse profissional, ele engloba saberes da psicologia e da arte. Cabe ressaltar aqui que o arte-terapeuta, ou quem deseja ser arte-terapeuta, tem a sua formação inicial e faz a especialização ou um curso de formação em arte-terapia. Mas nós temos aqui na nossa faculdade profissionais que advêm de diversas áreas. Nós temos psicólogos, professores, artistas, temos também pessoas que advêm da área das exatas e que desejam fazer a especialização em arte e terapia. Mas durante a formação, esse profissional vai receber todo um arcabouço teórico e prático que engloba a arte e a psicologia, para colocar em prática esta técnica, para colocar em prática esta ferramenta que é a arte-terapia. Também o arte-terapeuta vai auxiliar o cliente ou o grupo a experimentarem práticas artísticas. Essas práticas o arte-terapeuta aprende, compreende, formula, reformula ao longo da sua formação na especialização. Essas práticas sempre têm uma intencionalidade e elas não têm um caráter estético, apenas um caráter de expressão de um sentimento, uma sensação, uma emoção ou uma questão que deseja ser trabalhada. Que dentro desta perspectiva há esta reorganização da vida psíquica, a vida psíquica interna, em relação a esses sentimentos, pensamentos, atos do sujeito. E este fazer artístico é estimulado pela criatividade,
com o manuseio de diversos materiais e expressão emocional. O que está no mundo interno do sujeito é que faz sentido, é o que nós desejamos expressar. Cabe aqui ressaltar também que o arte-terapeuta não faz análises das produções estéreis. Ele faz uma reflexão, uma leitura simbólica para aquilo que o sujeito está trazendo. O arte-terapeuta vai observar o processo criativo. Enquanto a pessoa produz, o arte-terapeuta observa os movimentos, as intenções, o que o sujeito produz. O processo criativo também tem muita validade dentro deste nosso contexto arte-terapêutico. Pensando ainda na identidade deste profissional, quando o arte-terapeuta ele promove em suas práticas a liberdade expressiva, a escolha dos materiais, a proposição de manusear diversos materiais em uma mesma sessão, ou essa escolha, o que isso favorece no sujeito? O desbloqueio de emoções, sentimentos, traumas, sensações, algo que estava há muito tempo guardado. Isso vem à consciência, traz informações do próprio inconsciente. Durante a formação, o arte-terapeuta, ele tem todo um cuidado também para perceber quais os materiais mais adequados são indicados em determinadas situações. Isso a formação também promove, porque determinado material vai desencadear determinada emoção. É para chegar a tal fim. E aí ele vai escolher este melhor caminho para o surgimento dos símbolos. O contato com o verdadeiro eu, como Jung dizia. Jung é a nossa base, a psicologia analítica é uma das nossas bases aqui na nossa formação. Esse caminho pode ser feito por meio de uma colagem, de uma pintura, de uma escultura, de uma modelagem, de uma expressão corporal, de uma construção a partir de materiais diversos, tecidos, retalhos, elementos da natureza, diversas formas. Esse é o caminho que o arte-terapeuta vai escolher. Dentro deste processo, há também a possibilidade do cliente ou do grupo escolher este caminho. Este caminho ele é traçado em conjunto. Quando este caminho já foi trilhado, quando o símbolo já pôde emergir do inconsciente, o cliente consegue entender. É o momento do insight, é o momento em que muitos clientes dizem: agora eu entendi, agora eu compreendo, agora faz sentido aquilo que eu desenhei, que eu compus, que eu criei. Assim passa-se para um outro momento onde ele assimila aquele símbolo. Aquele símbolo não é tão externo, não é tão alheio a ele. E a partir da assimilação, ele faz as alterações do que é necessário. Eu já darei alguns exemplos na sequência de atendimentos para uma melhor compreensão. Aqui chega o momento em que eu falo sobre os atendimentos individuais, que é uma forma de possibilidade de atuação. O arte-terapeuta fez a formação específica, aqui no nosso caso a especialização, ele vai procurar no seu estado a associação de arte-terapia. Eu sei que tem pessoas de diversos estados aqui assistindo, é possível procurar a associação do seu estado, associar-se, pagar anuidade e ser um arte-terapeuta credenciado para poder atuar.
Uma das demandas que eu trago aqui, e que é muito crescente no momento, são os atendimentos individuais com jovens, adolescentes. Muitos dos jovens, na atualidade, trazem a queixa para o consultório, e aqui a minha experiência também fala nesse sentido, de que os jovens estão sofrendo com depressão, ansiedade, síndrome do pânico, entre outras patologias. Quando o sujeito chega para o atendimento arte-terapêutico, ele vai trazer uma demanda. E nós vamos elencar os sintomas. Aqui eu elenquei alguns dos sintomas que esses adolescentes traziam para mim na clínica. Então, muitos relatavam o desânimo, a falta de energia, a perda pelo interesse de atividades que antes eram prazerosas, o rebaixamento da autoestima, um humor deprimido, pensamentos deprimidos também, insônia, a perda da qualidade do sono, do apetite, diminuição da autoconfiança, entre outros sintomas. Eu trago aqui esta frase de uma pessoa que eu atendi. Todas essas pessoas, esses casos que eu trago aqui, foram autorizados para serem mencionados. E essa pessoa escreveu: é isso que eu vou pensar de você. Onde você acha que errou? Esta pessoa trazia que era muito duro ouvir essas frases: erro, pensar. Este peso do externo era muito difícil. E era bem um quadro de ansiedade, de depressão, por uma cobrança do externo, pela idade em que essa pessoa se encontrava, na qual ela precisava tomar decisões sobre o futuro, sobre vestibular, carreira e tudo mais. Então, já vinha uma pressão do externo. E essa frase ela trouxe em uma sessão quando ela estava muito deprimida, inclusive. E qual que é a contribuição para com estes jovens, esses adolescentes, ou até mesmo ampliando para todo o atendimento em si, no âmbito do individual, no caso clínico? Nós oferecemos, em primeiro lugar, uma escuta. Eu abro um parênteses aqui, de que a arte-terapia tem ferramentas, técnicas, e muitas pessoas acreditam que a arte-terapia só trabalha com técnicas, 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 técnicas. Mas não é bem assim. O processo de escuta também é muito válido neste contexto, porque pode ser o único lugar onde aquela pessoa seja ouvida, o desejo de ser ouvida. Então, o arte-terapeuta também deve promover, estimular, até mesmo treinar em si o processo de escuta para com o outro. A partir do que o arte-terapeuta ouviu nessa escuta atenta, compassiva, ativa, há o acolhimento. O acolhimento para com aquilo que ele traz. Lembrem da demanda que eu mencionei anteriormente. Então, aqui no acolhimento também nós tendemos a ser menos julgadores, a aceitar o que a pessoa traz. Nesta acolhida também podem ser feitas algumas intervenções artísticas, algumas técnicas, algumas produções para que a pessoa seja acolhida. E toda esta intencionalidade do acolhimento nessas técnicas, o aluno aprende e apreende durante a formação. Nesse processo arte-terapêutico, é muito importante
que o sujeito possa expressar e nomear os sentimentos. Se nós pensarmos no caso de um paciente com uma demanda depressiva, ele está muito confuso, ele não sabe nomear, não sabe expressar o que está sentindo. E durante o processo terapêutico, ele amplia a consciência sobre si e aí pode expressar e nomear os sentimentos com mais clareza. Essa imagem ao lado é de uma produção de uma ex-cliente minha, no qual ela divide o tempo para as áreas da vida dela. E ela relaciona cada área e cada ação que ela necessita fazer no cotidiano dela a uma cor. E a cor faz sentido para ela. Então, vocês observem que ela divide entre estudos, comer, séries, atividades físicas, ler, e até um tempo demandado na época a relação amorosa. E quando ela iniciou o processo arte-terapêutico, ela não conseguia fazer essa divisão do tempo. E só foi possível com o avançar da terapia. E neste processo também ela pôde distinguir o que era saudável e o que ela ainda tinha como um pedaço acometido pela depressão, que era a questão dela.